mencionando aqui agora, já no quarto bloco, nós vamos dar sequência ao estudo do artigo 9º, vendo as circunstâncias específicas que caracterizam o crime considerado impropriamente militar, como de competência da justiça militar. Tá? Então, nós temos que entender que, quando eu digo que A subtrai um bem pertencente a B, em tese ele praticou um crime de furto. Juízo de tipicidade seria o quê? Um tipo de furto, o tipo de furto, descrito lá no artigo 150 do Código Penal Comum e também descrito de igual forma no artigo 240 do Código Penal Militar. Acontece que apenas esse juízo de tipicidade não é suficiente para determinar de quem é a competência. Nós sabemos que, em tese, o crime praticado foi de furto, mas nós temos que saber de quem é a competência. Então, precisamos fazer um segundo juízo de tipicidade, chamada tipicidade indireta, que é ajustar o fato ao artigo 9º, a uma das hipóteses do artigo 9º. Ok? Vamos lá. Nós já estudamos o inciso 1, que vimos lá os crimes propriamente militares, tipicamente militares, e definidos de modo adverso na lei penal comum. E agora vamos começar a estudar os incisos 2 e 3. Sendo que o 2 e o 3, sendo crimes impropriamente militares, eles têm a mesma definição no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. E no inciso 2º, o sujeito ativo é sempre o militar da ativa. É sempre o militar da ativa. Lembrando que o militar da reserva ou militar reformado empregado na administração militar é considerado militar da ativa para a caracterização do crime militar. E no inciso 3º, nós vamos ter como sujeito ativo, os sujeitos ativos, o militar da reserva, o militar reformado e o civil, que são equiparados. Primeira hipótese, a linha A do inciso 2º do Código Penal Militar. Considerados crimes militares em tempo de paz, os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. A linha A. Inciso 2. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal. Então, abrange os crimes previstos no CPM e na legislação comum, penal comum, abrangendo CP e qualquer lei extravagante ou especial, exceto a que trata ali dos crimes de natureza política. E também entendo que os crimes eleitorais devem ser julgados pela Justiça Eleitoral, porque é uma justiça especializada também. A linha A. Quando o crime for praticado por militar da ativa, em situação de atividade, contra militar na mesma situação. Então, essa primeira hipótese, militar da ativa contra militar da ativa. Então, não se exigiu qualquer circunstância além dessas. Além da condição de militar do sujeito ativo e da condição de militar da ativa também do sujeito passivo. Não se exigiu sequer o conhecimento da condição de militar do outro para que se configure o crime militar. Então, por exemplo, eu sempre dou o mesmo exemplo, eu dou aula há vou completar 23 anos de magistratura, eu comecei um pouquinho antes com o direito penal militar, uns 24 anos aí de aula sobre direito penal militar, 25 anos. E eu sempre cito o mesmo exemplo, porque nada mudou. Vamos supor que Flamengo e Vasco joguem uma final de campeonato e o Flamengo ganhe essa final, o que vem acontecendo ao longo dessas décadas aí. Então o exemplo é bem atual. Na saída do Maracanã, um torcedor agride o outro, causando lesão corporal. Os dois são levados para o juizado especial criminal, que funciona junto ao estádio. Geralmente fica um juizado especial ali para resolver já esses problemas ocorridos nos jogos no Maracanã. E o agressor se apresenta como capitão do Exército. E a vítima se apresenta como major do Exército. Major é superior ao capitão. Qual o crime cometido? De quem é a competência? Bom, foi causada lesão corporal. Então, foi praticada uma lesão corporal. A princípio, nós podemos falar que foi praticado o crime de lesão corporal. Ok, competência de quem? Da Justiça Militar ou da Justiça Comum?
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal Militar, ao qual eu me filio, é uma condição objetiva, é militar ativa contra militar ativa. Não se exige o conhecimento da condição de outro para que configure o crime militar. No meu entender, o crime seria de natureza militar. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já decidiram, reiteradas vezes, que crimes cometidos nessas condições, em que não há relação do motivo do crime com a caserna, com o quartel, esses crimes devem ser julgados pela justiça comum. Qual o argumento que eu utilizo contrário a esse? Primeiro, de acordo com a lei, diz que é militar ativa contra militar ativa. Segundo, vejam o que dispõe o artigo 47 do Código Penal Militar. Dê uma olhadinha lá no 47. Diz mais ou menos assim: deixam de ser elementos constitutivos do crime a qualidade de inferior ou a de superior, quando não conhecida do agente. Então, deixam de ser elementares do crime a qualidade superior ou a de inferior, quando não conhecidas pelo agente. Vamos colocar esse exemplo do capitão agredindo o major dentro do quartel. Os dois fardados, se conhecem, servem juntos, e o capitão causa lesões corporais no major. Qual o crime ou os crimes que foram praticados? Se foi praticada lesão corporal, lesão corporal. Ocorre que foi praticado um crime por um inferior contra um superior. Então ele vai responder pelo artigo 157, crime de violência contra o superior, e mais, em concurso formal, com a prática do crime de lesão corporal. Ele responde pelos dois delitos. No caso do Maracanã, ele não pode responder pela violência contra o superior, porque ele desconhecia a qualidade de superior do outro. Aliás, desconhecia até a condição de militar. E a lei exige, no 47, que para que seja considerado elementar do crime, a qualidade superior ou de inferior tem que ser conhecida do agente. Portanto, no meu entender, do Superior Tribunal Militar, mas não é um entendimento do STJ nem do STF, a competência seria da Justiça Militar para processar e julgar. Agora, pode ocorrer o seguinte: eles são levados para o juizado especial e é feita um acordo ali, de acordo com a Lei 9.099. E o capitão se compromete a pagar umas cestas básicas e encerra ali, homologado esse acordo. Posteriormente, o comandante toma conhecimento desse fato e resolve instaurar inquérito. Ele poderia responder perante a Justiça Militar agora por esses crimes, já que não houve sentença transitada em julgada. Foi uma decisão, uma homologação de um acordo feito, uma transação penal. Bom, há entendimento que sim, porque o juiz seria absolutamente competente. Nesse caso, eu entendo que não. O Estado exigiu, como prestação por parte do agente, que ele pagasse a cesta básica, as cestas básicas. E ele pagou, ele cumpriu com aquilo que o Estado exigiu. Não pode agora o Estado, o Poder Judiciário, falar que não seria competente e dizer que ele vai agora responder pelo mesmo fato perante a Justiça Militar. É diferente daquele caso de crime à distância, que a pena vai ser descontada, e existe a questão da soberania. Mas aqui nós estamos tratando de um Poder Judiciário, uma resposta estatal que foi dada e que seria o suficiente naquele momento. Então, a partir do momento que ele pagou a cesta básica e houve a transação penal, foi homologado e ele cumpriu o prometido, no meu entender, embora não seja uma sentença penal condenatória, essa transação penal, ela tem os mesmos efeitos, porque ele teve que pagar entre aspas, uma pena, com pagamento de cestas básicas. Ok? Bom, outra coisa. Se o fato envolver, por exemplo, militar das Forças Armadas e um policial militar, aí é que é a questão. Porque o policial militar ele também é considerado militar da ativa para o Código Penal Militar. A Justiça Militar utiliza o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar com algumas ressalvas. Aí a pergunta é:
o PM, o policial militar ou o bombeiro militar, eles podem ser considerados militares perante a Justiça Militar da União? Para a caracterização do crime militar? Eu entendo que não. Pelo seguinte, vamos imaginar que um militar das Forças Armadas desacate um PM, um policial, militar das Forças Armadas não está em serviço. Está no meio da rua, no seu carro, e durante uma blitz, ele desacata um policial militar. Seria um crime de desacato a militar, previsto no Código Penal Militar, no artigo 298 ou 299 do Código Penal Militar. E aí, quem o julgaria? Bom, qual bem jurídico foi atingido? A quem pertence esse bem? A Polícia Militar. Então, cabe à Justiça Militar Estadual julgá-lo. Porém, a Justiça Militar ela julga crimes militares que são cometidos por policiais militares ou bombeiros militares apenas. Apenas PMs e bombeiros militares. Portanto, esse militar das Forças Armadas, ele vai responder perante a Justiça Comum Estadual por desacato, porque ele não é considerado militar da ativa perante a Justiça Militar Estadual. E o raciocínio inverso, o caso que um policial militar que não está em serviço, que ele desacata um militar das Forças Armadas, qual o bem jurídico foi atingido? Vocês têm que trabalhar com bem jurídico, tem que ter esse raciocínio. Bom, desacato ao militar das Forças Armadas foi atingida a administração militar, Forças Armadas, o Exército. Então, competência da Justiça Militar da União. Quem poderá julgá-lo? A Justiça Militar da União. A Justiça Militar da União julga qualquer agente, mas não vai julgá-lo em razão do artigo 9º, inciso 2, a linha A. Ele vai julgar, a Justiça Militar vai julgar esse PM em razão do inciso 3º, a linha A, terceira linha A, que foi um crime praticado por civil, que se equipara, não estou dizendo que PM é civil, mas para a Justiça Militar da União, o PM tem que ser visto como civil, contra a ordem administrativa militar. O SM já teve entendimento no sentido de que o PM tem que ser visto como militar da ativa e deveria ser julgado pela Justiça Militar da União. Mas nós devemos ver qual o bem jurídico atingido, saber se as Forças Armadas foram atingidas de alguma forma, para definir qual é a justiça competente. Vamos supor que os dois estivessem em serviço e o PM, o policial militar, agredisse esse militar das Forças Armadas também em serviço. Então, em tese, nós teríamos duas justiças igualmente competentes. Porque quando o policial militar está em serviço e pratica um crime, a competência é da Justiça Militar Estadual. Mas quando o militar das Forças Armadas está em serviço também e é agredido, as Forças Armadas são atingidas. Então, nós teríamos duas justiças igualmente competentes. No meu entender, nesse caso, o policial militar tem direito de ser julgado pelos próprios pares. E a competência deveria ser da Justiça Militar Estadual. O Superior Tribunal Militar, numa hipótese dessa, certamente decidirá que a competência é da Justiça Militar da União, porque ambos seriam militares já ativos. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo, primeiro, o bem jurídico atingido. E, segundo, que força pertence para que ele possa ser julgado pelos próprios pares. E essa é uma questão bem controversa. Outro ponto interessante, saindo um pouco do artigo 9º, é o seguinte: o militar das Forças Armadas, quando pratica crime militar, a competência é, em regra, definida pelo local da infração. O homicídio foi praticado em São Paulo. Vai ser uma das auditorias da 2ª CJM, em São Paulo. O policial militar, não. Quando ele pratica crime militar de competência da Justiça Militar Estadual, a competência para processá-lo e julgá-lo
do Estado em que ele serve. Então, se o policial militar, servindo no Rio de Janeiro, pratica um crime de natureza militar, de competência da Justiça Militar Estadual, por exemplo, em São Paulo, ele não vai ser julgado em São Paulo, ele vai ser julgado no Rio de Janeiro. É o que estabelece a Constituição, seu artigo 125, que diz que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares do Estado referente no qual ele serve. Se o militar das Forças Armadas, servindo no Rio de Janeiro, pratica um crime de natureza militar em São Paulo, ele vai ser julgado perante a Justiça Militar da União em São Paulo. Essa é uma diferença sutil aí, deve ser observada. A letra B do inciso 2 estabelece o seguinte: quando o crime é praticado por militar em situação de atividade, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil. Veja bem, o lugar sujeito à administração militar é o local em que as Forças Armadas desenvolvem suas atividades. No quartel, por exemplo. Agora, a casa, Vila Militar, a área comum para o STM, que eu entendo também, que tem um policiamento ostensivo das próprias Forças Armadas, essa área é considerada de militar. Há a decisão do STJ dizendo que essa área da Vila Militar, área comum, não seria, se ela for aberta, não seria considerada área de militar. Mas para a Justiça Militar, sim. Então, um crime que venha a ocorrer em área comum de uma vila militar, que envolva um militar da ativa como autor, será considerado de natureza militar. Agora, a casa situada na vila militar, ela não é considerada lugar sujeito à administração militar. A casa, de acordo com o inciso 11 do artigo 5º da Constituição da República, estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Então, se ocorre um crime no interior da residência de uma vila militar, a princípio esse crime não é de natureza militar, em razão do local. Mas pode ser um crime de natureza militar, por exemplo, se envolver 2 militares da ativa. Vamos supor que marido e mulher sejam militares da ativa. Se o crime ocorrer na casa situada na vila militar, envolvendo o militar da ativa, o militar agride a esposa, ele vai responder perante a Justiça Militar pela Lei Maria da Penha, no meu entender. É uma lei específica, especial, e que agora nós podemos aplicar. Então, quando a gente analisa um fato para saber se é considerado de natureza militar ou não, nós temos que ter uma visão geral, ampla, do artigo 9º, com todas as suas hipóteses. Porque a gente não pode raciocinar só com o local. Nós temos que raciocinar quem são os agentes, quem é o agente, quem é a vítima. E a Lei Maria da Penha pode ser perfeitamente aplicado, inclusive com as medidas restritivas, embora haja entendimento de sentido contrário, que só se aplica o crime e a pena. Agora eu pergunto, você atrai a competência da Justiça Militar, no caso de Lei Maria da Penha, mas não pode aplicar medida restritiva? E aí o que acontece? O agressor não tem qualquer impedimento, se aproxima da esposa e pode agredi-la novamente, provocando até a morte. Então, de que vale aplicar a Lei Maria da Penha se ela não vai ser eficaz? Se não vai ser possível aplicar as medidas restritivas? Então, quando você traz tudo. Quando você traz o crime, você traz a pena e traz as medidas que são necessárias, já dá a resposta que é necessária à prática daquele delito. Okay? A auditoria não é considerado lugar sujeito à administração militar. Na auditoria funciona um órgão da Justiça Militar, do Poder Judiciário. Então, não é considerado área
sujeito à administração militar. Perfeito? Vamos analisar em conjunto esse inciso 2, a linha B, o inciso 3, a linha B também. Vejam que no inciso 2B é o militar da ativa praticando crime em lugar sujeito à administração militar contra civil, ou militar da reserva ou reformado. Então, no inciso 3, são os crimes militares praticados por militar da reserva, reformado ou civil, em lugar sujeito à administração militar contra militar da ativa. Então, basta inverter os polos. No inciso 2º, nós temos militar da ativa em lugar sujeito à administração militar contra civil. No inciso 3B, nós temos esse civil em lugar sujeito à administração militar contra militar da ativa. Conclusão: sempre que um crime for praticado em lugar sujeito à administração militar, que envolva um militar da ativa, seja no polo ativo, seja no polo passivo, o crime será de natureza militar. As linhas C e D do inciso 3º devem ser analisadas em conjunto com as alíneas C e D do inciso 3º. Embora seja usada uma terminologia diferente, sejam usadas palavras, expressões diferentes, uma falta de técnica do legislador, nós podemos resumir essas alíneas C e D, tanto do inciso 2º quanto do inciso 3º, da seguinte forma. Leiam lá. Vou ler do inciso 2º. Por militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva reformado civil. E por militar durante período de manobras ou exercícios contra militar da reserva reformado civil. As alíneas C e D vão falar a mesma coisa de modo diferente. O que nós podemos dizer? Sempre que um militar estiver em serviço de natureza militar ou atuando em razão da função, e ele vier a praticar um crime, ou contra ele for praticado um crime, esse será considerado de natureza militar. A questão, a dificuldade, a divergência em relação ao que significa serviço de natureza militar. Porque em certas situações, o militar colocado para exercer funções que a princípio não seriam das Forças Armadas. Quem conhece o Rio de Janeiro, um ponto turístico, ali o bondinho do Pão de Açúcar, nós temos a ICM, o IME, então tem 2 unidades militares ali, e no meio, entre uma e outra, você tem estacionamento. E ali chega um ônibus de turismo, chegam turistas, e já nos deparamos com casos em que o motorista de ônibus ou particular estaciona em um local proibido e o militar das Forças Armadas acaba se dirigindo a esse motorista pedindo que retire o veículo daquele local. E ocorre, às vezes, uma resistência que chega a uma situação até de ofensa por parte do civil contra o militar. Estou dizendo nessas hipóteses. Evidentemente, há casos em que há excesso por parte de militares. Eu estou colocando essa situação para configurar o crime de natureza militar ou não. Então, o civil desacata o militar das Forças Armadas em serviço. Para a CM, esse crime é de natureza militar. Só que há entendimento, parte do STF, no sentido de que policiamento de trânsito não é função das Forças Armadas. Se existe um problema no estacionamento, é um local, uma área turística, existem quartéis, mas existe uma área turística ali. Se houver um problema de estacionamento irregular,
tem que ser convocada a Guarda Municipal ou a Polícia Militar. A Guarda Municipal para multar e chamar o reboque. Mas não cabe às Forças Armadas ir lá, o militar ir até lá para mandar sair, tirar o carro ou o ônibus. Pode até falar, mas se houver uma resistência, se retira e chama a Guarda Municipal, que é um órgão competente. Exceto se a atitude daquele civil estiver colocando em risco a segurança da unidade militar. Aí sim, se houver um risco à segurança da unidade militar, as Forças Armadas podem atuar. Mas um mero estacionamento irregular numa área turística, mesmo que seja próximo a um quartel, não justifica a atuação do militar das Forças Armadas. Esse é o meu entendimento, mas não é o entendimento do SCM. Perfeito? Então tem que colocar em risco a segurança do quartel ou da tropa. Então nós podemos concluir que sempre que o militar estiver em serviço de natureza militar, atuando em razão da função, e ele praticar, ou contra ele for praticado um crime, esse será de natureza militar. Já nos deparamos com algumas situações interessantes com relação à atuação das Forças Armadas na prática de crime. Não faz muito tempo, um comboio da aeronáutica, de motos, motociclistas, saiu da Barra da Tijuca, onde deixou uma autoridade, foi fazer a escolta de uma autoridade civil, e estava se deslocando pela Avenida Serrambetiba, que é a Lúcio Costa, Avenida da Praia, quando se depararam com um civil com uma faca na mão, ameaçando agredir civis que estavam parados ali no sinal. E esses militares acabaram atuando na defesa dos civis e provocaram a morte desse civil, que houve uma resistência, ele estava armado e tudo. Eu quero dizer o seguinte: os militares devem atuar, devem prender quem se achar em flagrante delito nos crimes militares. Essa é a obrigação do militar. O soldado deve até prender um general que venha praticar um crime de natureza militar, esteja praticando um crime de natureza militar. O momento para se evitar o crime não se considera hierarquia, não. Coitado desse soldado depois. Mas ele tem que prender. Mas se for um crime de natureza comum, não há obrigação por parte desse militar em atuar. E aquela situação, se atua e corre tudo bem, as Forças Armadas são elogiadas. Se não atua, vai ser criticado, embora não tenha obrigação. E se atua e sai alguma coisa errada, morre algum inocente, as Forças Armadas vão ser criticadas. Tecnicamente, juridicamente falando, as Forças Armadas não são obrigadas a atuar, exceto quando expressamente previsto em lei, quando nas hipóteses expressamente previstas em lei, as Forças Armadas não devem atuar na segurança pública. A linha E do inciso 2º diz: vamos parar por aqui, vamos encerrar esse bloco, e no 5º bloco nós voltamos com a linha E.